agora com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no programa. Feliz ano novo para o senhor. A todos nós. Sempre muito bom tê-lo conosco aqui para discutir o país, né? O senhor vai falar do balanço, a gente vai trazer todos os dados, mas queria começar falando desses últimos anúncios que o governo fez, que é um Feliz Ano Novo, mas com problemas velhos, né? Entramos em 2025 com problemas velhos, quero saber se a gente tem a solução para os problemas velhos, porque o pacote que os senhores anunciaram, o governo anunciou, foi recebido com uma frustração no mercado, investidores, tudo que o senhor já sabe. Do ponto de vista concreto, o que o governo Lula está estudando a respeito de novas medidas? André, primeiro um prazer estar com você no começo do ano, com o Valdo, com vocês todos. Bom, primeiro deixar claro o seguinte, se nós não recuperarmos um pouco o passado, nós vamos ter dificuldade em projetar o futuro. Um ano atrás, qual era a previsão do mercado para o déficit público do ano passado? Era de 0,8% do PIB. Vamos nos lembrar que era antes do episódio trágico no Rio Grande do Sul, Sim. que consumiu 0,27% do PIB para atender a população de um estado inteiro debaixo d'água. Nós não podíamos ali fazer conta, né, diante de uma tragédia daquela envergadura. Mas era 0,8%. Nós vamos terminar o ano com 0,1% de déficit. Essa é novidade, ministro. Você está dando uma novidade aqui pra gente. Eu estou te dando essa novidade. Essa Não, novidade. o ministro Roberto só vem que vai dar fogo. Ele fala assim, ele fala como se fosse uma coisa assim. A gente sim, só vai ficar em 0,1. Então explica pra gente isso mesmo. O dado oficial... Porque a previsão era que vocês iriam fechar em 0,5, pelo menos. Isso. Né? Sem o Rio Grande do Sul. Sem o Rio Grande do Sul. Veio caindo de 0,8, depois o mercado reviu para 0,7, 0,6. Mas ninguém estava apostando em alguma coisa muito abaixo de 0,5. E o Rio Grande do Sul veio depois disso. Nós vamos terminar com 0,1, né? Pode ser, a segunda casa depois da vírgula pode variar em virtude do PIB de ser maior ou menor do que o previsto. Nós estamos prevendo de 3,5 a 3,6 de crescimento ano passado, o mercado ainda está com 3,4. Isso. Mas não faz também, você já está pensando em 3,8, outra novidade que dá pra gente aqui. Pois é, hoje o Ministério da Fazenda estima em 3,6% O crescimento do ano do PIB. Diante disso, nós estamos com 0,1 de déficit o ano passado. Sem o Rio Grande do Vamos Sul. nos lembrar, Sem o Rio Grande do Sul, isso. sem o Rio Grande do Sem o Rio Grande do Sul. Sul. Com o Rio Grande do Sul, 0,37 Mesmo assim, abaixo ali da previsão do mercado. previsão e quase perto do teto da meta. E perto do teto da meta. Exatamente. Vamos nos lembrar que no ano anterior, eu me comprometi a entregar um déficit de menos 1%. Isso. Né? E em virtude do pagamento do calote do governo anterior, a estados e a precatórios, ele foi superior a 2%. O próprio FMI reconheceu o esforço fiscal brasileiro como um dos maiores do mundo. Detalhe, nós sempre dissemos o seguinte, nós vamos fazer o esforço fiscal, mas vamos fazer o esforço fiscal de uma maneira tal que não prejudique o crescimento, a distribuição de renda e a geração de empregos. Sim. Então foi exatamente o que aconteceu ano passado. Nós vamos estar aí com um déficit primário de 0,1 ou 0,37, considerando o Rio Grande do Sul, ponto 1. Um crescimento entre 3,4 e 3,6, nossa projeção é 3,6. Geramos em 2 anos um crescimento de 7% e 3,5 milhões de novos empregos. Sim. Né? Não, os dados da economia são Com ótimos. distribuição de renda, com aumento da renda do trabalhador. Isso não é para dizer que nós não temos problema, que eu nunca vim aqui falar, olha, está tudo resolvido. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, nós temos uma linha de trabalho desde 2 anos atrás. Não, o senhor é coerente com a linha de trabalho do senhor, mas por que então há uma crise de credibilidade em relação ao governo, na opinião do senhor? Onde é que o governo erra? Vamos lá. Primeiro, nós temos que nos comunicar melhor, e eu venho dizendo isso há muito tempo. O governo tem que ser muito coerente e muito resoluto na sua comunicação. Não podemos deixar brecha para o que nós queremos, para os resultados que nós queremos atingir. E não vale só o resultado de emprego e crescimento. Crescimento é bom, mas nós temos que olhar para as outras variáveis. A gente tem que olhar para o déficit em transações correntes do Brasil. Se nós estamos aumentando o déficit em transações correntes, como aconteceu no ano passado, pode ser que o nosso crescimento precise ser calibrado. Precisa ser calibrado. Se nós estamos tendo inflação, porque as importações não estão sendo suficientes para cobrir o déficit de oferta, o Brasil está crescendo 3,5%, se o consumo estiver crescendo 5%, a importação vai subir, você vai ter inflação. Temos que olhar para a inflação. Então, essa calibragem, ela tem que ser feita quase que diariamente. Você tem que olhar os dados e não deixar o carro sair dos trilhos. E onde saiu, na visão do senhor? Então, aí nós tivemos um problema grave de comunicação.
E eu tenho insistido nisso, né? Nós precisamos nos comunicar melhor. O mercado, André, está muito sensível no mundo inteiro. Não é uma situação normal que o mundo está vivendo. E essa é outra parte da história, né? O mundo já vem numa situação de instabilidade muito grande. Os mercados estão nervosos no mundo inteiro. A China está desacelerando. A Europa está entrando numa estagnação. A Alemanha é muito preocupante. Os Estados Unidos elegeu um presidente que, com uma agenda econômica que as pessoas estão tendo dificuldade em decifrar. Você pegar os relatórios internacionais sobre a economia americana, as pessoas estão com insegurança em relação à inflação americana. Mas o senhor toca nos Estados Unidos, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Eu ficava muito impressionada na cobertura da eleição americana, como o Partido Democrata tinha os bons dados, tinha os bons números para mostrar, mas aquilo não foi suficiente para eleger o sucessor do Joe Biden. E o Trump conseguiu convencer, entre outros pontos da campanha dele, de que o país estava melhor no governo dele do que no governo dos democratas. Jogando aqui para o Brasil, quando o senhor fala que tem um problema de comunicação, eu fico me perguntando se o senhor não acha que o problema está na mensagem, porque, por exemplo, no pacote, colocou tudo pra dentro, uma salada de frutas. Tem gente que diz que não foi nem um pacote de corte. Não, foi um pacote de ajuste. Vamos de novo aos gastos. É um programa de contenção. Justamente olhando para o lado externo e olhando para a inflação, nós fizemos um conjunto de medidas de contenção, exatamente para enfrentar esse desafio que apareceu a partir do segundo semestre do ano passado, quando o crescimento bateu um patamar que começa a preocupar pelo outro lado, pelo lado da inflação, pelo lado das contas externas. Sim. Então, ele é coerente com a necessidade que nós observamos a partir do segundo semestre em relação ao hiato do produto. A nossa capacidade de ofertar compatível com a demanda do setor privado. É isso que está fazendo a inflação subir agora, Vinícius. É isso que está fazendo a inflação subir nesse momento. Exatamente, por isso que foi feito aquele conjunto de medidas. No começo, quando nós divulgamos os 70 bilhões, vários analistas, não dá nem 20, não dá nem 30. Aí um banco respeitável, né, fez uma conta mais aprofundada e já chegou ao número de 56, sem levar em consideração uma série de sutilezas das medidas que foram aprovadas, que vão dar uma capacidade de gestão para o governo em relação a grandes unidades de custo, que vão permitir que nós, de novo... Mas ele não foi suficiente na visão do senhor. Eu acredito que uma boa parte de novo, assim como aconteceu com 2024, que o mercado estava projetando um déficit muito maior do que o que aconteceu, eu acredito que em 2025 nós vamos ter o mesmo resultado, nós vamos buscar o resultado. Eu tenho um time ali completamente obstinado em buscar os resultados, e que é curioso notar que quando você olha para o passado, ninguém se surpreende com a falha da sua própria previsão. E nós devíamos estar discutindo isso. Olha, nós passamos o ano inteiro dizendo que o déficit ia ser um e o déficit foi outro. Foi exatamente de acordo com as projeções do governo. E agora, de novo, nós vamos confiar nas projeções do governo. E mais do que na sua capacidade de entrega. Nós já estamos indo para o terceiro ano de governo. Mas nós não chegamos agora. Nem o presidente Lula é um neófito na política. Eu tive ontem 3 horas de reunião com o presidente Lula para tratar desse assunto. Para tratar da necessidade de nós sermos diligentes e mais cuidadosos do que nunca em função do desafio externo. E voltando ao desafio externo, a economia americana ela tem uma escala no mundo que qualquer mexida ali afeta os mercados de uma maneira geral. Às vezes uma declaração do presidente eleito faz o dólar cair 10 centavos. Uma declaração sobre tarifa, uma declaração sobre o mercado de trabalho, uma declaração sobre as medidas fiscais, que no caso deles é sempre expansionista, né? Sempre no sentido, vamos cortar impostos, vamos aumentar gás. Preocupação que o mundo todo tem hoje. Como é que vai ser gerida a economia americana? Diante disso, volto a repetir, nós temos um quadro externo mais desafiador. Se você pegar no final de 2023, a perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos, ela não se realizou. Nós esperamos, a partir do março do ano passado, cortes muito consistentes da taxa de juros americana. Isso não aconteceu. Hoje o dólar está valorizado no mundo inteiro. E nós vamos aqui no Brasil sentir os efeitos disso também, embora eu considere que tenha havido um exagero em relação às perspectivas da economia brasileira, para pior, por parte do mercado. Mas isso nós vamos ver.